Fala, galera da Asclus, tudo bem? Professora Tati aqui, professora de redação, mais uma vez aqui no nosso canal para falar sobre tema. Enem está se aproximando cada vez mais e a melhor técnica para que você desenvolva uma redação nota 1000 é sempre estar escrevendo temas, falar um pouquinho de diferentes tipos de temas, para que assim você possa criar um bom repertório para o seu texto. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o tema as consequências da alta exposição nas mídias sociais, né? Um tema bem atual, um tema que tem o que falar e tem muita coisa para a gente colocar. Então, eu vou tentar aqui nessa aula, tentar nortear vocês a respeito de alguns pontos importantes de um tema desse tipo, para que você possa desenvolver o seu texto. Tudo bem? Então, fique comigo até o final dessa aula, que vai ter muita coisa bacana. Para não ficar pesado para você, eu vou tentar dividir essa aula aí em 3 partes diferentes, para que a gente pense em 3 possibilidades, em 3 pontos aí que a gente pode desenvolver dentro desse texto dissertativo argumentativo. Tudo bem? Bom, começando aqui, obviamente, sempre com aquela velha técnica de analisarmos a frase tema, analisarmos todas as palavras que compõem a frase tema, que compõem a proposta que será solicitada para você. Lembrando que aqui no nosso canal a gente tem feito algumas discussões a partir apenas do tema, sem os textos de apoio, justamente para te ajudar a abrir sua mente, pensar o que você deve escrever e assim por diante, tudo bem? Percebam que o nosso tema trabalha com a palavra consequência. Se ela é consequência, é porque aquelas atitudes, aquela ação, ela te traz algumas questões e nós precisamos pensar o que significa isso, certo? Eu coloquei aqui como tema, né, essa ideia da exposição das mídias sociais. Com certeza, vocês já devem ter percebido como que nós, né, estamos o tempo todo sendo expostos. E a gente faz isso muitas vezes por conta própria, sem ninguém precisar pedir, não é verdade? Então, a gente tem muito o hábito, né, por conta das nossas redes sociais, de estar sempre expondo algo. Expomos o que a gente come, expomos a roupa que a gente está usando, alguma reforma que foi feita na casa da gente, alguma viagem que estamos fazendo, alguma consagração de algum relacionamento, um aniversário, uma celebração, enfim. O tempo todo nós temos aquela necessidade de estar expondo. Por que a gente faz isso? Né? Bom, a gente tem aquela ideia do mundo que a gente está vivendo agora, né? Na atualidade, expor o que a gente faz virou algo rotineiro na vida do cidadão. Algumas pessoas, é claro, têm exposto mais do que o necessário, outras pessoas precisam expor, até porque muita gente trabalha com essa exposição e isso, de certa forma, traz alguns benefícios. Nós vamos começar pensando nessas várias possibilidades a respeito das redes sociais. O que acontece com as redes sociais, que faz parte aí do nosso tema? A rede social, de modo geral, ela é um espaço de muita circulação. Sendo um espaço de muita circulação, quer dizer que naquele espaço nós temos, digamos, muitos telespectadores, né? Muitas pessoas estão vendo aquilo que você faz. Hoje, a rede social, de modo geral, ela é aberta, ou seja, ela é para qualquer pessoa. Mesmo que você aceite ou não, tem a possibilidade da pessoa estar visitando o seu perfil, né? Ela consegue identificar. É muito comum quando acontece alguma coisa com alguém e que esse nome começa a repercutir, as pessoas buscarem. Não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente busca o nome dessa pessoa, é comum falar que ela ficou popular. Vou dar um exemplo básico. Digamos que uma pessoa morreu e repercutiu essa morte dela. Quando você vai lá no Facebook, que seja, buscar o nome dessa pessoa, automaticamente o nome dela ficou popular, porque muitas pessoas estão buscando. Ou seja, a rede social, de modo geral, ela tem esse espaço de muita circulação. Quem circula por esses lugares, por esse espaço? Várias pessoas de várias idades, com vários pensamentos iguais, diferentes ao seu, né? O que pode ser, sim, prejudicial em alguns momentos e pode trazer algumas consequências nem tão bacanas. O que a gente tem que entender aqui é o seguinte: a partir do momento que a pessoa está se expondo na rede social, ela está sujeita a várias críticas, ela está sujeita a várias opiniões de outras pessoas que circulam as suas redes sociais.
A rede social, ela é interessante que ela virou um espaço para as grandes celebridades. E eu não digo celebridades apenas aquelas famosas que a gente conhece da novela das 9, ou que ficou famosa por conta de uma música, ou que faz parte de um filme muito bacana, não. As celebridades somos nós mesmos. Quanto mais seguidores, né, quanto mais amigos nós temos na rede social, mais fama, de certa forma, nós vamos tendo. Quanto mais fama nós vamos tendo, mais conhecimento, né? Mais reconhecimento, mais pessoas vão em busca de saber quem é aquela pessoa que está todo mundo seguindo, que está sendo falada, e então a gente vira celebridade. E antes mesmo da rede social, a gente tem registros na nossa história que as celebridades elas são muito visadas, né? Então, tudo que uma celebridade faz vira notícia. Nós temos aí, né, os fofoqueiros de plantão na questão aí da mídia, que está o tempo todo ligado no que aquela pessoa faz, os famosos paparazzi, né? Então, a pessoa foi na praia, deu um clique, ficou famosa, repercutiu na mídia. Mas isso acontecia antes só com aquelas pessoas que eram famosas de verdade. E hoje? Você também pode ser uma celebridade, você também está vigiado. Daí, então, a questão de tomar cuidado com aquilo que você posta nas suas redes sociais. E aí a gente tem até a questão da cultura do cancelamento, que é algo que todo mundo pela de medo, porque ninguém quer ser cancelado. Inclusive, aqui no nosso canal nós temos um vídeo sobre a cultura do cancelamento, que eu mesma fiz para vocês. É só você clicar lá, que eu vou deixar aqui certinho o link para você ir lá, para você assistir um pouquinho sobre a cultura do cancelamento, que tem tudo a ver. Porque a cultura do cancelamento, ela pode ser um repertório para essas consequências. Uma das consequências dessa autoexposição são os cancelamentos. E esse cancelamento, muitas vezes, ele é muito doloroso. Porque ele gera um discurso de ódio, ele gera... as pessoas começam a perder os seus seguidores, as pessoas começam a falar mal, começam a detonar aquelas pessoas naquela rede que tem um grande espaço de circulação. O problema maior dessa ideia, dessa exposição, além dessa cultura do cancelamento, que as grandes celebridades morrem de medo, também tem a ver com alguns pontos estratégicos que dá para você colocar no seu texto. Como, por exemplo, quando a gente diz a questão das notícias falsas. A partir do momento que você se coloca à disposição, ou seja, no momento que você se expõe, você também está sujeito às notícias falsas, que podem vir de todos os lados. A exemplo disso, nós temos os políticos. Os políticos, eles são visados, obviamente. Então, é muito comum existirem notícias falsas a respeito de alguns políticos para poder acabar com a imagem dele, para prejudicar, ou mesmo para repercutir, porque aquilo dá visualização, não é verdade? Então, as notícias falsas, elas estão por aí. Outra consequência que é bem ruim é a questão das campanhas de ódio, que tem tudo a ver com a cultura do cancelamento. Então, é muito comum que as pessoas se unam, aquelas pessoas que estão te seguindo, que estão nesse espaço de circulação e promovam aí as campanhas de ódio a respeito daquelas pessoas. Recentemente, nós tivemos a questão da cantora Luísa Sonza, que até se afastou dessas redes sociais. Luísa Sonza era uma menina nova, jovem, se casou, né, com um cara que estava fazendo muito sucesso. Ela já era cantora, mas obviamente com o tempo ela foi crescendo na música também e começou a se expor muito. E quando ela começa a se expor, ela não se expõe somente à música, mas ela começou a expor o que ela passava na casa dela, o que ela passava com o marido dela, as viagens que eles faziam. E as pessoas que estavam de fora viam aquele casamento como um casamento perfeito. Até que os dois se separaram e logo ela já estava com outra pessoa. Foi o suficiente para a internet cair em cima da Luísa Sonza. Ou seja, isso gerou para ela uma consequência muito negativa, porque começaram a gerar as campanhas de ódio sobre a cantora, o que fez com que aquela exposição, naquele momento da vida dela, ficasse totalmente comprometida. Ah, Tati, mas ela que quis se expor. Ela buscou isso, ela buscou seguidores, ela buscou expor a música dela. Só que, na verdade, pode ser sim que ela tenha exagerado nessa exposição no momento que ela mostra
o convívio familiar, as questões pessoais da vida dela, porque as pessoas que circulam nessa rede se sentem no direito de apontar o dedo, mostrando o que é certo, o que é errado e julgando o tempo todo essas pessoas. Né? Atualmente, ela está afastada, ela quis dar um tempo para ela, várias celebridades fazem isso também, para ver se tenta entender o que está acontecendo e isso não prejudique psicologicamente, como várias pessoas têm sofrido com isso. Nós temos também a questão do constrangimento público, né? A pessoa que ela se expõe na internet, ela está sujeita a isso. Então, uma gafe que ela comete, uma palavra que ela fala errado, alguma coisa que ela fala sem pensar, já é o suficiente para ela ser detonada. Nossa, mas as pessoas falam isso o tempo todo no dia a dia, mas não filmam, não postam, não estão expostas, não são conhecidas. A partir do momento que as pessoas se colocam à disposição do público, se colocam na vitrine das redes sociais, elas estão sujeitas a isso. E essas consequências podem gerar coisas muito ruins para a vida profissional, para a vida pessoal daquela pessoa, né? Além da questão da influência que essas pessoas têm sobre essas outras que circulam. Bacana, né? Tá vendo o tanto de coisa legal que a gente falou a respeito desse tema, o que você pode colocar? Citei aqui a Luísa Sonza. Tati, pode colocar a Luísa aqui no meu texto? Claro que pode, é um exemplo concreto. Tati, posso fazer uma comparação histórica, como você colocou, antes das redes sociais, que as pessoas já expunham e elas já sofriam com isso? Obviamente. Pode falar da influência das redes sociais? Pode falar de tudo que você quiser. Perceba que esse tema, ele te dá um leque de possibilidades. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre essas consequências, porque aqui parece que só tem consequência ruim dessa autoexposição. Mas será que essa consequência, ela é só ruim? Ficou curioso para saber se ela é só ruim? Então, você não pode perder o próximo vídeo, né? Que eu vou chamar de parte 2 a respeito desse tema, ok? Estou esperando você. Ah, não se inscreveu no canal ainda? Então não perca mais tempo. Se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com os amigos e deixe o seu comentário sobre o que você achou dessa parte, tudo bem? Aguardo vocês. Tchau, tchau!